Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma aula, mais uma matéria, e dessa vez falando sobre a bibliologia. Falamos sobre os métodos de estudos bíblicos na aula passada, e dessa vez vamos atentar para o estudo específico da Bíblia. Primeira coisa que nós sabemos da Bíblia, que ela tem as suas doutrinas, ela tem os seus ensinos, e no conceito de onde Deus se revela, onde Deus se expressa, é através da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que existem ateus modernos que tentam desconstruir a visão da palavra, tentam colocar contradições e tentam criar ideias para julgar a Bíblia como não inspirada e como não a palavra de Deus. Mas sabemos que ateus, ao longo do tempo, vários, como o filósofo Voltaire, tentaram falar que a palavra de Deus, que a Bíblia seria esquecida, que a Bíblia não seria mais popularizada em um determinado momento. Mas muitos ateus falaram e hoje não estão aqui mais para ver que essa palavra continua mais atual, como Billy Graham vai dizer, mais atual do que o jornal que saiu ontem. E essa é a palavra que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós vivemos, e é ela que é capaz de salvar e transformar e libertar tantas pessoas de vícios e feitiçarias. E nessa aula nós vamos falar então uma breve introdução à bibliologia, a necessidade das escrituras, as modalidades da revelação, a necessidade do estudo das escrituras, a Bíblia como livro, o cânon da Bíblia, o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, os livros apócrifos, os livros pseudepígrafos e a preservação da Bíblia. É claro que existe muito mais coisa, muito mais conteúdo, mas isso aqui é para apenas que nós venhamos dar uma pincelada, apenas dar uma resumida neste estudo, para nós aprofundarmos cada vez mais. O autor da Bíblia é Deus, e Deus usou diversos homens de diversas épocas para trazer a revelação para a sua humanidade. A necessidade das Escrituras. Pilatos vai dizer que é a verdade, e em um tom de uma voz que ele inferiu, que ele estaria buscando ali a verdade, buscando essa verdade, sendo que a verdade estava perto dele, sendo que a verdade estava diante dele, sendo que a verdade era Jesus Cristo. Era, é e sempre será Jesus Cristo. Sem dúvida, se houvesse um meio de chegar ao conhecimento de Deus e do homem e do mundo, Pilatos então teria razão. Mas a razão de andar as Escrituras e ouvir o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina, porque sabemos que há diversas pessoas presas no ceticismo, presas nas dúvidas, mas o homem que estuda a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de respostas, aonde Deus se revela para o homem, aonde o Senhor expressa o seu amor. Alguém vai dizer que a Bíblia é como se fosse uma carta de amor que precisa ser lida, que precisa ser estudada. Alguém vai dizer que não precisa estudar, é só abrir, mas isso é ignorância, porque Deus, ele se revela até nós e nós necessitamos de mergulhar na intimidade para com Deus. O Deus que criou o universo só pode ser um Deus sábio. Um Deus sábio certamente terá um propósito para as suas criaturas. E qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Você não está aqui por acaso, mas você está aqui para cumprir missões, para cumprir propósito a qual Deus te chamou. Essa revelação, ela é de se esperar, porque a natureza é a revelação de Deus que nos alcança pela razão. Mas quando o homem está algemado pelos seus próprios pecados e sobrecarregado de toda a imundícia, de toda a iniquidade, a natureza agora é a razão
são importantes para esclarecer e aliviar a situação. Permita que a Bíblia fale ao seu coração. Permita que Deus fale ao seu coração através das Escrituras. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, a revelação de Jesus para o homem. Então nós podemos destacar que o senhor Dr. Robles, ele vai escrever dizendo: a inteligência divina nos leva a crer que Deus tenha adaptado os meios ao fim e que ele, enfim, coroará essa natureza religiosa com uma religião sobrenatural. A benevolência de Deus nos conduz a esperar que ele solucione a grave perplexidade e evite o perigo para as suas criaturas. A justiça de Deus nos conduz à esperança de que lhe falará ele em tons claros e com autoridade à nossa consciência. Deus fala através da sua palavra de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, e nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Essa revelação, ela deve ser de forma escrita. É razoável que a sua mensagem tornasse de uma forma de um livro. Como disse o Dr. Kaiser, os livros apresentam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração em geração. A memória é a tradição, não merecem confiança. Ou seja, tem pessoas que são pegas à memória e à tradição. Mas você já viu como que faz uma brincadeira chamada microfone? Neste jogo, nessa brincadeira de microfone sem fio, uma pessoa vai falando às outras até que chega na primeira pessoa, e muitas das vezes o sentido original da palavra é distorcido. Às vezes a palavra não era exatamente aquela que foi falada. Mas aí Deus preserva a sua palavra neste livro para que nós pudéssemos obter a verdade. Por isso que as Escrituras é a verdade. Então nós podemos concluir que Deus inspirou os seus servos a arquivarem essas verdades, verdades que não poderiam ser descortinadas pela razão humana, e que finalmente é razoável crer que Deus tivesse preservado por sua providência os manuscritos da Escritura Bíblica e que tivéssemos influenciado a sua igreja a incluir no cânon sagrado somente os livros que fossem divinamente ou devidamente inspirados por Deus. Por isso que nós temos no cânon sagrado não os livros que a igreja quer, mas os livros que Deus quer, que Deus deseja revelar ao seu povo. Nós podemos ver algumas modalidades da revelação, em especial sobre eventos miraculosos, onde Deus atuou no mundo de várias maneiras. Na chamada de Abraão, em Gênesis 12, no nascimento de Isaac, em Gênesis capítulo 21, na Páscoa, no Êxodo capítulo 12, e na travessia do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo de número 14. E Deus também se comunica e se comunicou diversas vezes de forma divina. E a revelação que Deus pôs por meio da sua linguagem humana, nós temos de forma audível, falando em Abraão com Adão no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, e a Samuel no templo, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, e no ofício profético, em Deuteronômio capítulo número 18, versículo 15 ao versículo 18, e nos sonhos a Daniel e a José, em visões para Ezequiel, Zacarias e João no livro do Apocalipse, e a Escritura em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, para exortar e para nos auxiliar. As manifestações visíveis. Deus manifestando-se de forma visível através das suas teofanias no Velho Testamento, Gênesis capítulo 16,
como um homem, como no caso de Jacó, em Gênesis 32, a glória da Shekinah, em Êxodo capítulo 3, e em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é a manifestação de Deus como um verdadeiro ser humano, com todos os processos e experiências humanas, tais como o nascimento, a dor e a morte, aonde nós podemos encontrar nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também no evangelho de João. E a necessidade do estudo das Escrituras. Estudar é mais que ler, é aplicar à mente um assunto de modo sistemático e constante. Agora mesmo eu estou falando através desse vídeo, mas também estou estudando, assimilando e aprendendo para que possamos aperfeiçoar o ensino das Escrituras e o ensino da Palavra de Deus. Por que devemos estudar a Bíblia? Primeiro, ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. É fato que nós temos diversos livros, vários e vários livros, mas nenhum desses livros pode substituir a palavra de Deus. O crente foi salvo para servir ao Senhor. Sendo a Bíblia o livro, o texto cristão, é importante que ele maneje bem para o fiel desempenho de sua missão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Um bom profissional sabe empregar com eficiência as ferramentas de seu ofício. Essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e pela prática. Assim deve ser o crente em relação ao seu manual, a Bíblia Sagrada. Você já conversou com pastores, padres, líderes religiosos que não conseguem falar das Escrituras? Não conseguem defender um posicionamento dentro das Escrituras? Pois bem, para ser um eletricista precisa de curso. Para ser um profissional, um soldador ou alguém de uma área profissional, precisa-se de um curso. Mas para falar das Escrituras, a pessoa não se capacita, não busca estudar, não busca se aprofundar e não busca ajuda do Espírito Santo. Isso é uma incoerência. Isso é uma incoerência. Segundo, ela alimenta a nossa alma. Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento para a nossa vida espiritual e para a nossa alma. O cristão que lê a palavra, ele se fortalece, o seu espírito se fortalece. Ele está se alimentando da palavra de Deus, ora, ele não vai cair em heresias ou não vai ser iludido por seitas e por pessoas mentirosas com discursos mentirosos. Terceiro, ela é um instrumento que o Espírito Santo usa. O Espírito Santo usa a palavra dele para se comunicar conosco. Se houvesse uma abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá um instrumento em operar. O Espírito Santo ele tem essa necessidade em falar através da sua palavra. Tendo o Senhor antigamente falado através dos apóstolos, hoje ele fala conosco através de Jesus, através do Espírito Santo, através da sua preciosa palavra. Quarto, ela enriquece a vida do cristão. Se o cristão não medita nas Escrituras, se o cristão não orienta, não busca o auxílio das Escrituras, a vida dele é empobrecida. Porque a riqueza na revelação de Deus para um casamento, para uma vida pessoal, para a sua vida profissional, para todas as áreas da sua vida, a Bíblia ela enriquece, ela fortalece e além disso tudo, ela traz um milagre para a nossa vida. Então, como que nós devemos estudar? Eu falei no nosso estudo passado sobre os métodos de estudo bíblico. Vai lá, passa lá, assiste. Deixe o seu like, deixe um comentário para que você possa estar crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento. Devemos ler a Bíblia constantemente e conhecer o seu autor, conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo, conhecer os escritores, em qual contexto ele estava escrevendo. Ler a Bíblia
com a sua melhor atitude mental e espiritual, está ali observando o que Deus quer falar com você. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando, e leia a Bíblia toda. Quantos cristãos você conhece que não leu a Bíblia toda? Alguns até vai dizer, aquele que lê a Bíblia toda fica louco, mas isso é uma mentira, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você aprofunda, mais coisas acerca de Deus você vai descobrindo, mais revelação Deus vai te concedendo. A Bíblia como livro, os livros no Antigo Testamento. A Bíblia ela é um livro antigo. Os livros antigos tinham a forma de rolos. Jeremias capítulo 36, versículo de número 2. Jeremias 36, versículo 2. Eram feitos de papiro ou pergaminho. O papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios, lagos e banhados no Oriente Próximo, cuja entrecasca servia para escrever. Essa planta existe ainda hoje no Sudão, na Galileia Superior e no Vale de Saron, aonde podemos adquirir estas folhas de papiro. Seu uso na escrita vem desde 3.000 anos antes de Cristo. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que a princípio os livros sagrados não estavam unidos uns aos outros, como os temos agora em nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a intervenção do papel no século II pelos chineses, bem como a do prelo de tipos móveis, inventado em 1450 pelo alemão Gutenberg. Até então era tudo manuscrito pelos escribas de modo laborioso, lento e oneroso. Ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas judaicas. Então a Bíblia não é fruto de uma religião, nem fruto da vontade humana, mas da vontade de Deus. E Deus usou meios humanos para que essa Bíblia chegasse até nós. O vocábulo Bíblia, esse vocábulo não se acha no texto sagrado das Escrituras, mas consta apenas na capa, devido, pois, nos vem o nome Bíblia, vem do grego, a língua original do Novo Testamento. Nomes que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita, biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários desses eram uma Bíblia. Com a invenção do papel, os rolos caíram no desuso e a palavra biblos deu origem a livro, como se vê em biblioteca, bibliografia e bibliófilo, etc. E o consenso geral entre os estudiosos que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, o patriarca de Constantinopla, no século IV. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isso é, os seus nomes canônicos são Escritura, Sagradas Escrituras, o Livro do Senhor, a Palavra de Deus, os Oráculos de Deus, as Escrituras novamente, os Mandamentos de Deus, a Lei de Deus e os Testamentos. Esses são nomes que a Bíblia dá, que as Escrituras nos revelam. O cânon sagrado da Bíblia. O cânon, a escritura canônica, é a coleção completa dos livros divinalmente inspirados que constitui a Bíblia, o cânon, e a palavra grega que significa literalmente vara ou reta de medir. Assim como a régua do carpinteiro, no Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel capítulo 40, versículo 5. No sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma ou regra. Com esse sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. Nem toda literatura religiosa, até as mais inspiradoras, é lida, é considerada escritura. Essa verdade é válida hoje, como também foram escritos os apócrifos,
e também os pseudo-epígrafos e outros escritos religiosos tinham reconhecimento e vários graus de valor, mas não eram considerados dignos de serem chamados a palavra de Deus. Somente os 66 livros contidos na Bíblia são chamados de Escritura. Só esses 66 livros são canônicos, são inspirados por Deus, são literatura diretamente dirigida pelo Espírito Santo para a sua igreja e para o seu povo e para as nações. Então nós podemos observar que diversas vezes na cultura, em diversos outros meios, a Bíblia, os 66 livros, os livros inspirados por Deus. A perseguição religiosa, a expansão geográfica e a circulação cada vez maior de uma ampla gama de escritores religiosos aumentaram o ímpeto para ser estabelecido o cânon. A tradição sugere que, em grande medida, Esdras foi o responsável pela reunião dos escritos sagrados dos judeus, num cânon oficialmente reconhecido. No entanto, o reconhecimento do cânon do Antigo Testamento usualmente deu-se no concílio de Jamínia, entre 90 e 100 depois de Cristo. A mais antiga lista cristã sobrevivente do cânon do Antigo Testamento provém cerca de 170 depois de Cristo, compilado por Melito, bispo de Sardes. Nos primeiros séculos do cristianismo foram impostos vários cânones das Sagradas Escrituras, desde o do herege Marcião em 140 depois de Cristo e o cânon de Muratório em 180 depois de Cristo, até o primeiro cânon completo do Novo Testamento feito por Atanásio em 367 depois de Cristo. O cânon do Novo Testamento, conforme hoje o possuímos, foi oficialmente reconhecido no terceiro concílio de Cartago em 397 depois de Cristo e pela Igreja Oriental até 500 anos depois de Cristo. Então estabelece o cânon da Bíblia. Não foi, porém, a decisão dos escritores, nem dos líderes religiosos, nem de um concílio eclesiástico. Pelo contrário, o processo de aceitação desses livros como escritura deu-se mediante a influência e a providência do Espírito Santo sobre o povo de Deus. O cânon foi formado por um consenso e não por um decreto, pois a igreja não resolveu quais livros deveriam estar no cânon sagrado, mas limitou-se a confirmar aqueles que o povo de Deus já reconheciam. Esse povo já reconhecia esses 66 livros como a palavra de Deus. A igreja apenas confirmou, apenas unificou para manter aquela palavra como verdadeira. E fica claro que a igreja não era autoridade, mas percebia a autoridade da palavra de Deus. Diferente do que muitos vão ensinar hoje, né? Muitos estão ensinando que a igreja está acima da Bíblia, mas não é verdade. É a Bíblia que está acima da igreja. E a Bíblia que dita a norma, a regra e a conduta da igreja. E nós temos que estar atentos a isso, para não sermos manipulados, para não cair na lei da autoridade ou na lei do poder que a Igreja Católica teve, tem e ainda talvez quer voltar a ter aquele poder que ela teve naquela época, né? Então toda a autoridade constitui plenamente de Deus. E o cânon contém as raízes históricas da igreja cristã. E o cânon não pode ser refeito, assim como a história não pode ser mudada. Por isso que ninguém pode reescrever a Bíblia, nem atualizar a Bíblia, como nós observamos a Xuxa e o René Kivitz, que querem atualizar a Bíblia, mas eles já estão equivocados, porque no cânon sagrado ninguém mexe. Pode criar sua variante, sua doutrina, seu estudo, mas não conseguem mexer no cânon sagrado. Vamos ver agora sobre o cânon do Antigo Testamento. Na época patriarcal, a revelação divina era transmitida escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina, nos séculos antes de Moisés.
E a arqueologia tem provado isso. Inclusive tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sinetes e documentos antediluvianos. Quer dizer, antes do dilúvio. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. Entre os judeus tem ele 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas capítulo 24, versículo 44. A lei, profetas e escritos. No cânon hebraico, os livros também não estão numa ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com um sistema cronológico. A nossa divisão em 39 livros vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita do hebraico para o grego, cerca de 285 a.C. Também a ordem dos livros por assunto nas nossas Bíblias vem dessa famosa tradução. A divisão dos livros no cânon hebraico da Bíblia consiste em 24 livros, em vez dos nossos 39. Isso porque são considerados um só livro cada grupo dos seguintes. Por exemplo, os 2 livros de Samuel são apenas um. Os 2 livros de Reis são apenas um. Os 2 livros de Crônicas são apenas um. Os 2 livros de Esdras e de Neemias são apenas um. Os 12 profetas menores são apenas um. Os demais livros do Antigo Testamento são 19 e no total são 24. Isso aqui é na Bíblia judaica ou na Bíblia hebraica. A disposição ou ordem dos livros no cânon hebraico é também diferente da nossa. Damos a seguir essa disposição dentro da tríplice divisão do cânon já mencionado. Vamos lá. A disposição dos livros no Antigo Testamento hebraico. A lei, que é a Torá, vai trazer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, ou Nerim, profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os escritos, as escrituras, melhor dizendo, os livros proféticos são Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos de Megiliton, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Livros históricos, Daniel, Esdras e Crônicas. Os 5 rolos eram assim chamados por serem separados, lidos anualmente em festas distintas. Cantares na Páscoa, em alusão ao Êxodo. Ruth no Pentecostes, na celebração da colheita em seu início. Esté na festa do Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mau Amã. Eclesiastes na festa do tabernáculo e na festa de gratidão pela colheita. E Lamentações no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então esses livros eram lidos em festas religiosas, em festas daquela época. A formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de mais de 1000 anos, mais ou menos 1046 anos de Moisés até Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras por volta de 1491 a.C. Esdras entrou em cena em 445 a.C. Esdras não foi o último escritor na formação do cânon antigo do Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritores históricos, encerrando em seu tempo, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cânon encerrado. A chamada alta crítica tem feito uma devastação com seu modernismo e suas contribuições no que concerne à formação, fontes de autenticidade do cânon, especialmente do Antigo Testamento. Então podemos resumir que a Bíblia foi ali escrita, fechada, de Gênesis a Malaquias, e ali fecha
o cânon do Antigo Testamento, aonde nós temos que tomar cuidado com os apócrifos, que a gente logo mais vamos estudar, e também com os pseudepígrafos, que também vamos estudar. Esse estudo sobre bibliologia é um estudo sistemático, e por mais que nós estamos estudando aqui agora, esse estudo não se limita, porque você precisa constantemente estar pesquisando, constantemente estar estudando. Livros do Antigo Testamento em nossas Bíblias: a lei, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, semelhante à Torá. Vejamos também os livros poéticos, aí já vai aumentar para 2, que no cânon hebraico é diferente. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Os profetas maiores, não porque são maiores ou é por causa do seu maior volume de escritos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e também Malaquias. Então este é o cânon do Antigo Testamento. E agora nós vamos ver o cânon do Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 100 anos. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. Todos os livros do Novo Testamento até o ano 100 já estavam todos escritos, todos formados. Inclusive na Índia mesmo há relatos que o Evangelho de Mateus já estava em hebraico, onde muitas pessoas tinham acesso àquele livro e se usavam ele para discipular as pessoas daquela época. Então, o que demorou foi o reconhecimento canônico, isso motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas conclusivas da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios com a pretensão de autoridade apostólica. Tratava-se dos livros apócrifos do Novo Testamento, fato idêntico ao acontecimento nos tempos do encerramento do cânon do Antigo Testamento. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossa Bíblia, vem da Vulgata Latina e não leva em conta a sequência cronológica. Fato que nós estamos falando agora dos livros apócrifos do Novo Testamento, mas a Igreja Católica aceitou livros apócrifos do Antigo Testamento, livros que contêm ensinos que deturpam os ensinos das Sagradas Escrituras. Por isso nós temos que tomar cuidado com esses falsos ensinos e com esses livros apócrifos. A formação do cânon do Antigo Testamento. A Epístola de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13 epístolas que Paulo escreveu, de Romanos a Filemon, e foram escritas entre 52 a 67 depois de Cristo. Pela ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento é 1 Tessalonicenses, escrito em 52 depois de Cristo. A segunda epístola é a de Timóteo, que foi escrita em 67 depois de Cristo. Então, os Atos dos Apóstolos, escrito em 63 depois de Cristo, no fim dos 2 anos da primeira prisão de Paulo em Roma, Atos capítulo 28, versículo 30. Então, muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto à epístola de Pedro, de João e de Judas, bem como o Apocalipse. Tudo isso revela tão somente o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização antes de 400 anos depois de Cristo.
estavam aceitos todos os livros. Em 367, Atanásio, o patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona em 393. Os evangelhos, esses a princípio foram propagados oralmente. Não havia perigo de enganos e esquecimento, porque era o Espírito Santo que lembrava tudo e ele é infalível. João capítulo 14, versículo 26. Os sinóticos foram escritos entre 60 e 65 depois de Cristo. As epístolas de Hebreus e de Judas foram escritas entre 68 a 90 depois de Cristo. Quando a autoria de Hebreus, só Deus sabe de fato quem a escreveu. Então podemos ver o livro de Apocalipse, ele foi escrito em 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Então vamos ver como que forma o cânon do Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico, um único livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, onde vai falar da era da igreja primitiva, a igreja que tinha o Espírito Santo, a igreja que tinha a presença real do eterno nosso Deus. E nós temos as epístolas, que é de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Judas. E apenas um livro que traz a profecia, o livro das revelações, o livro profético, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Maravilha. Então agora nós vamos passar agora para os livros apócrifos. Então sabemos do cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Agora vamos ver o que são os apócrifos. Na Bíblia de edição católica romana, o total de livros é de 73, porque esta igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos. Então quem incluiu os 7 livros foi quem? A Igreja Católica em 1546. Além de 4 acréscimos ao apêndice a livros canônicos, acrescentando assim ao todo 11 escritos apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. Isso é em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio, desde a sua aplicação por Jerônimo. Os apócrifos foram escritos no período interbíblico, que são os 40 anos onde Deus não falava. Então as pessoas escreveram esses livros apócrifos para trazer um pouco de fé para as pessoas, mas não era Deus falando e nem verídico. Por isso que há muitas contradições e muitas heresias e mentiras. Os apócrifos foram escritos no período interbíblico, numa época em que cessara a revelação divina. Isso basta para tirar-lhe qualquer pretensão de canonicidade. Vamos lá, falando ainda dos apócrifos. Falamos um pouco sobre o que a Igreja Católica fez, incluindo esses livros, e nós podemos observar então que nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico, jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva ou a primeira igreja. Também Jerônimo, Agostinho, Atanásio, Júlio Africano e outros homens de valor dos primeiros cristãos opuseram-se a eles na qualidade de livros inspirados e apareceram pela primeira vez na Septuaginta, quando Jerônimo traduziu a Septuaginta para o latim, dando origem à Vulgata Latina, que eu até falei no outro livro, também no outro vídeo sobre métodos de estudos bíblicos, que a Vulgata Latina ela é questionável.
Inclui também os apócrifos, porque isso lhe foi ordenado, mas recomendou que esses livros não poderiam servir como base doutrinária. São 14 os escritos apócrifos, 10 livros e 4 acréscimos a livros, antes do Concílio de Trento. A Igreja Romana aceitava todos, mas depois passou a aceitar apenas 11, 7 livros e 4 acréscimos. A Igreja Ortodoxa Grega mantém os 14 livros até hoje. Os 7 livros apócrifos constantes da Bíblia de edição católica romana são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, um livro canônico, um livro apócrifo após o livro canônico de Cantares, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus, ambos após o livro canônico de Malaquias, no tempo interbíblico. Vamos lá, os acréscimos ou apêndices são o livro de Esther, o livro Cântico dos Três Santos Filhos, a Daniel capítulo 3, 24 e 90, do 24 ao versículo 90, História de Susana, Daniel capítulo 13, Bel e o Dragão, Daniel capítulo 14. Como já foi dito, dos 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11 e rejeita 3. Isso após 1546. Grava bem essa data. 1546 depois de Cristo. Os livros rejeitados são Terceira Esdras, Quarta Esdras, a Oração de Manassés. Os livros apócrifos de Terceira a Quarta Esdras são assim chamados porque na Bíblia de edição católica romana o livro de Esdras é chamado de Primeira Esdras e o de Neemias de Segundo a Esdras. Então, por que eu estou lendo algumas coisas aqui? Interessante que eu estou fazendo esse vídeo para que a gente venha observar que nós não sabemos nada. Aquele que pensa que sabe muita coisa, quando ele abre uma enciclopédia, por exemplo, ele percebe que ele precisa de aprender muitas coisas ainda. E olha para vocês ver a vasta gama de coisas e estudos que nós precisamos, por vezes, estar relembrando. Eu estou relembrando. Bibliologia é um estudo que há muito tempo eu não estudo. E eu preciso estudar. Nós precisamos estudar. Porque nós ouvimos diversas pessoas defendendo os livros apócrifos e muitas das vezes até os pseudo-epígrafos. E nós precisamos tomar cuidado. E nós vamos falar já também sobre os pseudos-epígrafos. Então vamos lá, vamos ver a tabela dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Do seu gênero didático nós temos Sabedoria de Salomão, escrito em 300 a.C. Olha a data. Eclesiástico, que foi escrito em Sirac, 132 a.C. Vai vendo. A versão de Dowell, o livro da sabedoria eclesiástica. Os livros religiosos que nós temos, o livro de Tobias, um livro extremamente perigoso, aonde vai falar de um anjo mentiroso, de um anjo que ensina encantamento, de um anjo que fala, que ensina a fazer exorcismo através de um pedaço de peixe, através de um fígado de peixe. Perceba a discrepância que tem este livro. E sem falar também de um anjo que ensina a salvação pelas esmolas. E a salvação não é por obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. E a fé sem obras é morta. Mas não há salvação feita pelas obras. E nós temos também um livro de romance, que é o livro de Judite. Nós temos um livro histórico, que é de 1 Esdras, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Temos o livro profético, que é o de Baruque, a Epístola de Jeremias, o livro de Esdras. E nós também temos livros lendários, que são as adições de Esther, a oração de Azarias, Susana, Bel e o Dragão e a oração de Manassés. Então, livros não aceitos como canônicos no Concílio de Trento em 1546. Livros não relacionados no sumário de Douai, por estarem apensos a outros livros. Então, esses livros aqui eles estavam inseridos em outros livros, e eles cortaram e fizeram aquela manipulação toda.
Agora, olha o perigo dos apócrifos. Apócrifos do Novo Testamento. Isso, tanto cristãos evangélicos, protestantes e católicos concordam nisso aqui. A Epístola do Pseudo Barnabé, 70 a 79, a Epístola aos Coríntios, 96, a homilia antiga também chamada de a segunda Epístola de Clemente, o Pastor de Hermas, o Didaquê, ou o Ensino dos 12 Apóstolos, o Apocalipse de Pedro, Atos de Paulo e de Tecla, a Carta aos Laodicenses, o Evangelho segundo os Hebreus, a Epístola de Policarpo aos Filipenses e 7 Epístolas de Inácio. A maioria desses livros foram escritos após a morte do apóstolo João. Nós temos também os livros pseudo-epígrafos, que eu disse para vocês que eu ia falar deles. Esses livros são mais perigosos ainda do que os apócrifos, porque os apócrifos a gente pode usar ainda para ter conhecimento. Agora, os pseudo-epígrafos são mais terríveis ainda do que os próprios apócrifos. Há ainda outros escritos espúrios, que eu vou dar uma pausa aqui. Vamos lá? Nós temos esses livros pseudo-epígrafos. Há ainda outros escritos espúrios, relacionados tanto com o Antigo como o Novo Testamento. São chamados pseudo-epígrafos. Os do Antigo Testamento pertencem à última parte do período interbíblico. Todos os livros dessa classe apresentam-se como tendo sido escritos por santos de ambos os testamentos. Daí seu título. São na maioria de natureza apocalíptica. Olha para vocês verem. Trazendo doutrinas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nunca foram reconhecidos por nenhuma igreja. Os principais do Antigo Testamento chegam a 26. Os referentes ao período do Novo Testamento também nunca foram reconhecidos por ninguém como tendo canonicidade. São cheios de histórias ridículas e até indignas de Cristo e seus apóstolos. Olha para vocês verem aonde que chega o nível das pessoas inimigas de Deus, inimigas de Cristo. Essas histórias são muito exploradas pela gente simplória e incrédula. Desse período há de tudo: evangelhos, epístolas, apocalipse, etc. Os principais somam 24 livros. Os que estudam a Bíblia devem estar acautelados do seguinte, concernente aos livros canônicos e apócrifos em geral. Aos nossos 39 livros canônicos do Antigo Testamento, os católicos os chamam de protocanônicos. Os 7 livros que chamamos de apócrifos, os católicos os chamam de deuterocanônicos, que são os livros que nós citamos anteriormente. Os livros que chamamos de pseudo-epígrafos, eles os chamam de apócrifos. Olha aí para vocês verem o cuidado que nós temos que ter. O cuidado. A natureza dos pseudo-epígrafos, praticamente nenhum pai da igreja, nenhum cânon ou concílio declarou que um desses livros seria canônicos. No que concerne aos cristãos, esses livros têm principalmente interesses históricos. O conteúdo deles resume-se em ensinos heréticos, eivados de erros gnósticos, docéticos e ascéticos. Os gnósticos eram uma seita filosófica que arrogava para si conhecimento especial dos mistérios divinos. Ensinavam que a matéria é má e negavam a encarnação de Cristo. Olha para vocês verem. Os docetas ensinavam a divindade de Cristo, mas negavam a sua humanidade. Diziam que ele só tinha a aparência de ser humano. Os monofistas ascéticos ensinavam que Cristo tinha uma única natureza. Olha para vocês verem por que nós precisamos estudar, por que nós precisamos de aprofundar, por que nós precisamos de estar conhecendo essas coisas aqui. Não para ser enganado, não para ser manipulado. É por isso que tem muitas seitas, muitos homens que não gostam que as pessoas estudam por causa disso, porque o estudo ele abre a mente da pessoa. Vamos lá, vamos conhecer então
esses livros pseudoepígrafos do Antigo Testamento? Olha para vocês verem. Livros lendários do Antigo Testamento. O livro de Jubileu, a Epístola de Aristeias, o livro de Adão e Eva, o martírio de Isaías. Vamos lá? Apocalípticos. Enoque, o testamento dos 12 patriarcas, o oráculo sabínico, a assunção de Moisés, Enoque ou o livro dos segredos de Enoque, Baruque ou o apocalipse sírico de Baruque, Baruque ou o apocalipse grego de Baruque. Olha para vocês verem. Agora os didáticos. Terceira a Macabeus, quarta Macabeus, Pirkei Avot, a história de Aicar. Agora olha os poéticos. Nós temos Salmos de Salomão e o Salmo 151. E nós temos os históricos, que são os fragmentos de uma obra de Sadoc. Olha o tanto de livro pseudo-epígrafo do Antigo Testamento. Agora nós vamos ver os livros pseudo-epígrafos do Novo Testamento. O número dos pseudo-epígrafos do Novo Testamento. O número exato desses livros é difícil de apurar. Por volta do século XIX, Pófio havia relacionado cerca de 200 obras. A partir de então, muitas obras aparecem, relacionando abaixo alguns dos pseudoepígrafos mais importantes e das tradições a eles relacionadas. Olha para vocês verem. O Evangelho de Tomé, século I, uma visão gnóstica dos supostos milagres da infância de Jesus. Você deve ter escutado isso em algum momento, principalmente no TikTok, pessoas falando sobre a infância de Jesus. Olha para vocês verem. O Evangelho dos Ebionitas, o Evangelho de Pedro, uma falsificação docética e também gnóstica. O Evangelho de Tiago, a narração que Maria faz do massacre dos meninos pelo rei Herodes. Olha para vocês verem. Daqui uns dias os católicos não aceitam ele como canônico. O Evangelho aos egípcios, o Evangelho arábico da infância, registro os milagres de Jesus teria praticado na infância, no Egito. Olha para vocês verem a cabeça do ser humano. O Evangelho do carpinteiro José, a história do carpinteiro José, o passatempo de Maria, relata a assunção corporal de Maria e mostra os estágios progressivos da adoração a Maria. Isso aqui também é aceito como um dogma católico. A gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Por isso que eles consideram esses livros aqui apócrifos. O Evangelho da Natividade de Maria, o Evangelho de um pseudo Mateus, o Evangelho dos 12 de Barnabé, de Bartolomeu e dos Hebreus. Marcião, isso foi escrito por Marcião, até falei sobre ele no vídeo. Agora vamos ver sobre Atos. Os Atos de Pedro, os Atos de João, os Atos de André, os Atos de Tomé, os Atos de Paulo e os Atos de Matias. Olha o tanto de livro, tanto de coisas escritas por gnósticos e pessoas que odiavam o Evangelho e odiavam a palavra de Deus. As epístolas, a carta atribuída a Nosso Senhor, é um suposto registro de resposta dada por Jesus ao pedido de cura de alguém, apresentado pelo rei da Mesopotâmia. A carta perdida aos Coríntios, as 6 cartas de Paulo a Seneca, a falsificação que recomenda o cristianismo para os discípulos de Seneca, a carta de Paulo aos Laodicenses e a falsificação baseada em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Agora vamos entrar nos Apocalipse. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, segundo Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Messos, Apocalipse de Docileu. Os 3 últimos são obras copias ou copitas do século III de cunho gnóstico, descobertas em 1946 no Egito. E agora tem outras obras também, que são o Livro Secreto de João e as Tradições de Matias e o Diálogo do Salvador. Esses 3 também são de autorias desconhecidas, até 1946, visto que os grandes mestres e concílios da igreja
foram praticamente unânimes na rejeição desses livros todos. Todos os líderes religiosos rejeitaram esses livros. Apesar de que alguns ainda pegaram alguns dogmas, né, para a sua religião. Isso aí que temos que tomar o cuidado com esses dogmas. Temos que tomar cuidado com essas doutrinas, e são doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios. A preservação da Bíblia, então, nós vamos observar agora. Esse capítulo abrange os seguintes pontos: as línguas originais da Bíblia, os manuscritos mais importantes, as primeiras e principais versões e traduções, certas particularidades do texto bíblico. Em todos esses fatos podemos ver a mão poderosa de Deus agindo para que esse livro chegasse às nossas mãos para a nossa felicidade eterna. Graças a Deus, este livro chegou às nossas mãos e nós temos o acesso a ele e podemos agora desfrutar das Sagradas Escrituras, divinamente inspirada por Deus. As línguas originais da Bíblia, ela foi escrita no Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego, tendo algumas porções ali do aramaico, principalmente falada entre 2000 anos antes de Cristo, em Arã e na Síria. E também ali nós temos alguns trechos escritos em aramaico, são Êxodo capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12 e 26, e Daniel capítulo 2, versículo 4, capítulo 7 e versículo 28, e Jeremias capítulo 10, versículo 11, também escrito em aramaico. O grego, essa é a língua em qual foi o original escrito no Novo Testamento. A única dúvida paira sobre o livro de Mateus, que muitos eruditos afirmam ter sido escrito em aramaico. O grego faz parte do grupo das línguas arianas, vem da fusão dos dialetos dórico e ático. Os dóricos e os áticos foram duas das principais tribos que povoaram a Grécia. Interessante, não é? Os manuscritos da Bíblia. A história da Bíblia e como chegou até nós é encontrada em seus manuscritos ou rolos ou livros da antiga literatura, escritos à mão. O texto da Bíblia foi preservado e transmitido mediante seus manuscritos nos tratados sobre a Bíblia. E a palavra manuscrita é sempre indicada pela abreviatura MS e no plural MSS ou MSIS. Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia, preparados entre o século II ao século XV, se não me engano, né? Então nós podemos observar todos esses estudos, todo esse conteúdo vasto, e nós precisamos de estudar, de compreender as Escrituras. Falando sobre agora os manuscritos originais da Bíblia, nós não temos nenhum original da Bíblia. Até porque se nós tivéssemos algum, do tanto que as pessoas gostam de idolatrar as coisas, estaria sendo idolatrado agora, estaria sendo venerado, né? Mas o que nós temos é algumas cópias desses originais, muitas cópias dos originais. O manuscrito mais antigo e mais importante do Antigo Testamento do hebraico são do Códice dos primeiros últimos profetas. Está na sinagoga de Caraita, no Cairo, e foi escrito em Tiberíades em 895 d.C. por Mos ben Esh, erudito judeu de renome, e também judeus que rejeitaram a doutrina ortodoxa dos rabinos e declararam a liberdade na interpretação da Bíblia. Aí já entra mais um erro dos católicos dizerem que eles são os detentores da Bíblia, eles que fizeram a Bíblia. Se aqui nós temos um relato de um judeu que contribuiu e muito para o cânon do Novo Testamento. E nós temos o Códice do Vaticano, o Códice Sinaítico e o Códice Alexandrino, que trouxeram algumas coisas da Bíblia, do Novo Testamento. E o Códice também de Claromontaros, também pertence ao Museu do Louvre, em Paris, na data do século VI, e contém as Epístolas Paulinas. Esses três são últimos, são também
unciais. E nós temos também os escritos do Mar Morto, não é mesmo? Num dia do verão de 1947, o pastor beduíno árabe Mohammed al-Dib, da tribo dos Tamarete, que se acampava entre Belém e o Mar Morto, saiu à procura de uma cabra desengarrada nas ravinas rochosas da costa noroeste do referido mar, e encontrou um inestimável tesouro bíblico. Estava o pastor junto à encosta rochosa, e ali, ao tirar uma pedra, numa das cavernas, ouviu um barulho de cacos se quebrando. Entrou na caverna e encontrou uma preciosa coleção de manuscritos bíblicos, 12 rolos de pergaminhos e fragmentos de outros. E esses escritos do Mar Morto, confirmando a canonidade das Escrituras. A Bíblia é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E agora vamos falar das traduções bíblicas. Nós temos aí então, era preciso uma tradução bíblica para dar cumprimento às palavras do Senhor Jesus após ressuscitar. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ora, o mundo está dividido em nações, tribos e povos, cada qual com suas línguas. Hoje, quando vemos as Escrituras traduzidas em mais de 1.700 línguas, sabemos que aquele que comissionou os discípulos para tão grande obra proveria também os meios para a sua realização. É fato que foi transliterado algumas palavras, porque senão não ia chegar até nós. Como nós iríamos entender? Como que nós íamos entender a mensagem de Deus para nós? Por isso foi necessário a transliteração e as traduções para chegar até nós. Nós temos as versões semíticas, que são o Pentateuco samaritano. Temos os Targums e temos ali também as versões gregas, que é a Septuaginta, e também a versão de Áquila, a versão de Sião e a versão de Simarco. E temos a Hexapla de Orígenes. Não é propriamente uma versão, é uma obra compreendida. E temos aqui algumas versões latinas, a antiga versão latina, a Itala, a revisão de Jerônimo, é uma revisão da antiga versão da latina, feita por Jerônimo em 382 e 387 depois de Cristo, e temos a Vulgata, é uma nova versão da Bíblia por Jerônimo. O Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico e do Novo Testamento revisto em assuntos bíblicos. Foi Jerônimo o homem mais sábio do seu tempo. Era também dotado de grande piedade e valor moral. Outras versões orientais, as versões egípcias e cópticas, a etiópica, a gótica, a armênica, a georgina e a eslováquia. As versões europeias, versões inglesas, versão autorizada ou versão do Rei Tiago, a versão revisada em inglês, a versão revisada americana e a versão padrão revisada é uma mais nova versão do que a revisão. Foi preparada nos Estados Unidos. A versão alemã, fundida por Martinho Lutero, que foi traduzida dos originais e concluiu em 1534. E também temos as versões em português. Como aconteceu em relação a outros idiomas, a Bíblia não foi inicialmente traduzida por inteiro em português. O Dr. Diniz, rei de Portugal, traduziu da Vulgata uma parte do livro de Gênesis. O rei de João I ordenou a tradução dos evangelhos. Esse mesmo rei traduziu os Salmos e o Frei Bernardo traduziu o Evangelho de São Mateus no século XV. Em 1495, a rainha Leonor, casada com Dom João II, mandou publicar o livro Vida de Cristo, uma espécie harmônica do Evangelho. E nós temos a versão que nós temos em mãos, a versão de Almeida. João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa em Batávia, então capital da ilha de Java, a Oceania, agora moderna capital da Indonésia. Java era então domínio holandês conquistado dos portugueses. E nós também temos a versão de Figueiredo, a tradução brasileira, a versão de Roden e a versão de Matos Soares. E algumas outras informes sobre a Bíblia em português. A gente precisa estudar
a gente precisa acompanhar. E nós temos a história sobre a breve história das versões, né? Também vale a pena você pesquisar, vale a pena você se aprofundar, que são a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, a Bíblia Sagrada versão revisada, imprensa, da imprensa brasileira, a Bíblia de Jerusalém, também interessante, a Bíblia Sagrada das Vozes Editoras, a nova versão internacional, a NVI, e a Bíblia de Linguagem de Hoje. E temos a BKJ, né? Para a gente concluir então esse estudo sobre bibliologia, vamos falar sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. O termo inspiração é derivado desse versículo e aplicado à escritura da Bíblia. A palavra grega impregnada aqui é theopneustos, que literalmente significa soprado por Deus. As versões mais recentes dizem com razão: toda a escritura é inspirada, soprada por Deus. NVI. Paulo não está dizendo que Deus soprou alguma característica divina nos escritos humanos das escrituras, ou que toda a escritura respira um ambiente de Deus, que fala dele. O adjetivo grego theopneustos é claramente predicativo e é usado para identificar a fonte originária. A fonte originária da Bíblia é Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que cuida de nós, aquele que trouxe esta palavra, inspira em nós a palavra para nós pregarmos com poder, com autoridade, com unção. É este Deus que preserva a sua Bíblia para que nós possamos tê-la em nossa vida. E nós precisamos de conhecer a essa palavra para defendê-la, para pregá-la, para ensiná-la, para alcançar outras vidas, porque ela é a fonte reveladora para a nossa vida espiritual. E aí, você gostou deste estudo? Ele mostra, né, a nossa necessidade de aprimorar, de estudar, de buscar, de ler. Ela busca este interesse para que nós venhamos mergulhar nas Escrituras, ler a Bíblia várias vezes e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Se você gostou deste estudo, é claro que eu vou estar me adaptando, melhorando. Fazia bastante tempo que eu não estudava este estudo, né, de bibliologia, mas eu confesso a vocês que só ardeu em meu coração o desejo de continuar estudando, o desejo de continuar crescendo. E quando nós vimos sobre a influência do Espírito Santo, nós podemos dizer que a Bíblia é inerrante, ela é infalível, inquestionável. Ela é para nós a nossa regra de prática e fé. Agostinho vai dizer: creio com toda a firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Martinho Lutero vai dizer: as Escrituras nunca erram. Onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. João Calvino vai dizer: o registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória, toda adoração seja dada ao nosso Senhor. Depois vamos fazer mais um estudo mais aprofundado aqui. Vou fazer uma live para a gente falar sobre bibliologia. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Compartilhe o vídeo aí com 2, 3 pessoas. E eu tenho certeza que você vai abrir o interesse para conhecer mais as Escrituras. Espero que você tenha me suportado até aqui. E juntos nós vamos evoluindo, se Deus quiser, com a qualidade, com o melhor tempo, e tudo vai melhorar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus.